Hoje eu vim explicar para vocês com mais detalhes quais são as estratégias do vírus da dengue para infectar o nosso organismo, como que isso pode interferir na quantidade de plaquetas e, consequentemente, aumentar o risco de sangramento. Olá, meu nome é Helena Cristina, eu sou médica. E para que a gente consiga entender com mais detalhes como que a dengue age no nosso organismo, a gente vai ter que entender alguns conceitos como o que são plaquetas e para que elas servem, o que são células endoteliais e o que são macrófagos. As plaquetas, elas são células que fazem parte da coagulação do sangue. Então, toda vez que tem uma lesão no vaso sanguíneo, seja porque a gente se machucou ou porque alguma coisa invadiu o nosso organismo e machucou a parede dos vasos, as plaquetas elas vão agir formando um tampão, para interromper aquele sangramento através do processo de coagulação, para justamente evitar que a gente fique perdendo sangue enquanto o organismo está cicatrizando aquela lesão. Então, as plaquetas elas têm um papel essencial na manutenção da hemostasia, ou seja, no equilíbrio entre coagulação e anticoagulação do fluxo sanguíneo. Então, ao mesmo tempo que o sangue ele tem que ser fluido o suficiente para circular pelo corpo, ele também tem que ser capaz de conter um sangramento rapidamente na presença de uma lesão de algum vaso sanguíneo. Já as células endoteliais, elas revestem a parede interna dos nossos vasos sanguíneos. Elas exercem várias funções importantes no nosso organismo, mas a função que interessa pra gente aqui hoje é que elas controlam a permeabilidade vascular. O que isso significa? Basicamente, as células endoteliais elas vão ser responsáveis por decidir qual é a substância que vai sair da corrente sanguínea e atingir um tecido e qual é a substância que não vai ultrapassar essa barreira. Então vamos supor que na corrente sanguínea está cheio de glicose, oxigênios, vitaminas, sais minerais, e essas substâncias estão sendo levadas para todas as células, para todos os órgãos, para todos os tecidos do nosso organismo. Chegando lá naquele tecido, a célula endotelial ela vai abrir a barreira para que os oxigênios e os sais minerais saiam da corrente sanguínea e entrem nas células, e depois essa barreira vai ser fechada. Então elas ficam fazendo esse controle de permeabilidade vascular. E os macrófagos, eles são um tipo de célula de defesa, ou seja, eles fazem parte do nosso sistema imunológico e eles se utilizam da estratégia de fagocitose para destruir algum corpo estranho que tenta infectar o nosso organismo. Então as plaquetas, elas fazem parte do sistema de coagulação, as células endoteliais vão agir na permeabilidade vascular, e os macrófagos, eles vão agir na defesa do nosso organismo. E aí, o que o vírus da dengue, então, ele vai fazer? Quando o vírus da dengue invade o nosso organismo, eles podem infectar as nossas células endoteliais, eles podem infectar, inclusive, os nossos macrófagos, ou seja, ele burla o sistema da célula que está ali para nos defender, corrompe aquela célula e se utiliza daquela célula para se multiplicar no nosso organismo. E aí, ao invés do macrófago destruir o vírus, ele acidentalmente passa a transportar aquele vírus para outras partes do nosso corpo. Como ele é uma célula de defesa, ele tem acesso a muitas partes do nosso organismo, incluindo os tecidos linfóides e a medula óssea. E por que a medula óssea é tão importante? Porque lá é uma fábrica de diversas células do nosso corpo, incluindo as células vermelhas, células brancas, as plaquetas. Em outras palavras, a célula que foi criada para nos defender acaba espalhando toda essa maldade, porque quando o vírus da dengue atinge a medula óssea, ele consegue se multiplicar muito mais rápido. E quando ele se multiplica, isso consequentemente vai destruir as células que estão sendo produzidas na medula óssea, incluindo as plaquetas. Além disso, o vírus da dengue ele também vai infectar as células endoteliais. O que isso significa? Quando tem uma destruição dessas células, a barreira ela fica comprometida. E é por isso que acontecem os microsangramentos capilares, que são aquelas manchinhas que aparecem na dengue que a gente chama de petequias. Aquelas manchinhas vermelhas são microsangramentos capilares decorrentes da destruição das células endoteliais pelo vírus da dengue. E aí lembra que eu expliquei que quando tem uma lesão do vaso sanguíneo, as plaquetas elas vão formar um tampão, um coágulo para impedir o sangramento? Então, conforme o vírus vai destruindo as células endoteliais, vai ocorrendo os microsangramentos.
E aí as plaquetas elas vão agindo em todos os microsangramentos que o vírus está causando ali em todos os vasos sanguíneos. Ao mesmo tempo, o vírus ele já infectou o macrófago e está chegando lá na medula óssea, ou seja, ele vai destruir as plaquetas que estão lá na medula óssea. Então, enquanto as plaquetas que estão na corrente sanguínea estão trabalhando para tampar todos os buracos para evitar o sangramento, o vírus está destruindo o estoque de plaquetas que tem lá na medula óssea, ou seja, alguma hora essas plaquetas vão começar a acabar. E é por isso que a gente tem que fazer o acompanhamento das plaquetas quando se trata de dengue, porque quando as plaquetas começam a diminuir muito, isso indica que a doença ela está avançando e não existe ainda um antiviral específico para combater o vírus da dengue. Então a gente tem que procurar meios de aumentar a nossa imunidade, a resposta do sistema imunológico. E como aumentar a imunidade? Através de uma boa alimentação, de práticas de exercícios físicos, de uma boa noite de sono, hidratação, né? Por isso que a hidratação é muito importante no caso de dengue. Isso vai também manter os níveis circulantes de sangue, consequentemente aumentar o transporte de oxigênio e nutrientes, principalmente para chegar na medula óssea, que é a fábrica das nossas células, para que toda essa reposição de células que estão sendo destruídas possa acontecer. Se você quer entender melhor por que hidratar é tão importante quando se está com dengue, por que a quantidade ela é tão excessiva, eu já fiz um vídeo no canal explicando melhor sobre isso, eu vou deixar linkado nos cards e na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!